Aleluia. Amém? Deus é bom demais. Amém? Deus é fiel. Deus é bom. Fala alguma coisa aí que Deus é maravilhoso, lindo, santo, poderoso e um monte de outras coisas. Como? Perfeito. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e foi confirmando. No dia na véspera de Natal, né, um domingo antes do Natal, eu compartilhei uma palavra sobre. A gente falou sobre o verdadeiro sentido do Natal, né? E a gente falou sobre a questão do ministério da reconciliação. Vocês lembram disso? Não, ninguém lembra. Quem estava aqui? Quem estava aqui, levanta a mão, lembra? Amém. Então, quem que recebeu o ministério da reconciliação? Aponta para a pessoa que está do seu lado. Assim, você, eu, nós recebemos o ministério da parte de Deus, o ministério da reconciliação. E o tema da palavra hoje é evangelismo. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, evangelismo. Irmãos, eu creio que todos nós precisamos crescer em evangelismo. Todos nós precisamos melhorar em evangelismo. Por quê? Porque o mundo lá fora está precisando. Existe muita gente ao nosso redor que ainda não conhece Jesus. Você concorda comigo? Muita gente está agora perdida, sem saber quem é Cristo, sem conhecer o caminho ou conhecendo uma ideia errada de Jesus. E nós, fala assim, eu tenho um ministério da reconciliação. Eu fui chamado para reconciliar outros com Deus, porque eu fui reconciliado. Amém? Então nós fomos reconciliados com Deus e agora nós temos esse ministério, esse serviço de reconciliar outros com Deus. E isso é o evangelismo. O evangelismo é a ferramenta pela qual nós vamos reconciliar outros com o Senhor. Então todos nós que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, recebemos esse serviço do Senhor. Ele nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, é um mandamento de Deus. Deus nos deu um encargo, ou seja, se Deus mandou, o que eu tenho que fazer? Obedecer e acabou, não tem outra opção. Não tem opção assim. Muitas vezes a gente entende, a gente pensa que o evangelismo é para o evangelista. Você já pensou isso? Os 5 ministérios, ministério de pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. Aí você pensa, não, o evangelista é que tem que evangelizar. Está errado. O evangelista, ele vai ensinar o povo de Deus a evangelizar. Mas quem que tem que evangelizar? Todo mundo. É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: por que eu e você devemos evangelizar ou pregar o evangelho? Por que você acha? Por que é tão importante? Pode falar alto. Que Jesus mandou. Boa. João 14:21 fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então você ama a Deus? Então se você ama a Deus, você tem que fazer o quê? Guardar os mandamentos. Acabou. E o que Deus falou? Jesus falou em Mateus 28, para a gente ir fazer discípulos, não foi? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, existe um mandamento, existe uma ordem. Por isso, por que eu devo evangelizar? Porque é um mandamento. Só que é um mandamento que quando eu obedeço, eu estou mostrando o quê? Que eu amo a Deus. Então, se você ama a Deus, você tem que mostrar como? Com atitudes. Então, se você fala que ama a Deus, mas não evangeliza, você está sendo correto? Você está falando da boca para fora.
Existe relacionamento de amor. Imagina você, a sua esposa, né, ou você que não é casado ainda, mas a namorada, aqueles que são muito jovens ainda um dia saberão. Mas existe relacionamento de amor sem você estar com a pessoa, sem você se relacionar com a pessoa, sem você fazer coisas para agradar aquela pessoa? Existe? Não dura. Então, se você ama a Deus, se eu amo a Deus, nós devemos fazer aquilo que Ele mandou. Então, primeira coisa, eu faço por amor e eu faço porque é um mandamento de Deus. Beleza? Então, você é obrigado a evangelizar e acabou. Você sabia disso? E como é que você está fazendo isso? Todo dia? Está praticando evangelismo sempre que possível? Ou não? Continuando. Quem deve pregar o evangelho? Quem que você acha que deve pregar o evangelho? Os pastores? Os evangelistas? Os apóstolos? Os mestres? Quem? Todos. Todos nós devemos pregar o evangelho. Então eu te pergunto, você tem pregado o evangelho? Mas não é todos. Agora, por que a gente muitas vezes não prega? Uma das coisas que acontece do porquê a gente não prega é que a gente não sabe o que pregar, muitas vezes. Outras vezes a gente tem vergonha, medo, se sente fraco. Concorda? Você acha que é só com você? A gente vai ver na Bíblia que é assim mesmo, que isso faz parte. E a ideia é que mesmo você sentindo tudo isso, e eu sentindo tudo isso, a gente não pare de pregar o evangelho. Amém? Então quem deve pregar o evangelho? Todos. A gente pode ver isso em Mateus 28, 18 a 20, Jesus falando, ele dando a grande comissão, ou seja, comissionando as pessoas. Você foi um comissionado, levanta a mão aí quem foi comissionado por Deus. Todos nós fomos comissionados por Deus, não tem como você fugir disso. Amém? Você foi alistado, você foi convocado para um exército. Então Mateus 28, 18 a 20, você pode ler isso depois. E eu queria que você abrisse comigo agora 2 Timóteo, capítulo 1. A gente vai ler o verso 8 e 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu quero que você preste muita atenção nesses versículos que a gente vai ler. Por quê? Você acha que as últimas palavras de um homem, elas são importantes? As últimas palavras de um homem. Se você fosse morrer agora, quais seriam as suas últimas palavras? Seriam importantes? Você agarraria a sua família e falaria, é o seguinte, eu amo vocês, fica firme com Jesus, né? Eu vou, mas eu sei que eu vou para um lugar bom, porque eu estou com Jesus, mas eu quero que vocês permaneçam firmes na rocha. Ia ser importante? Agora imagina Paulo. Você acha que as últimas palavras de Paulo eram importantes? A segunda carta de Paulo para Timóteo foi a última carta de Paulo antes dele morrer, antes dele partir para a glória. E veja o que ele deixou escrito. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, não fique com vergonha, não se envergonhe do testemunho. Paulo está falando, as últimas palavras de Paulo para Timóteo não fique com vergonha do testemunho de Cristo Jesus. Mas eu quero que você suporte os sofrimentos. Muitas vezes eu e você não evangelizamos porque a gente tem receio do que vão pensar de nós. Já passou isso pela sua cabeça? Mas se eu falar de Jesus aqui, vão me julgar e eu vou me sentir mal, eu posso ser até demitido, eu posso ser perseguido. Já pensou isso?
Pois é, suporte comigo as aflições. Ou seja, o evangelho vai gerar aflições. Faz parte. Mas eu tenho que deixar de pregar? Por que não? Porque aqui ele está falando, nos salvou, então Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação para fazer algo. E aí na mesma carta, Paulo escreve no versículo 4 do capítulo 2, ele fala assim: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios dessa vida, ou da vida civil. Quem aqui é um soldado de Cristo? Então você e eu não podemos nos envolver com os negócios desse mundo. A gente não pode perder tempo com os negócios desse mundo. É o que está escrito. Amém? A gente deve gastar a nossa vida para fazer o quê? Fazer o que Deus mandou. E o que Deus mandou? Anuncie, faça discípulos. Amém? Então, quem deve pregar o evangelho? Todos. Todos nós devemos pregar o evangelho, porque foi Deus quem nos salvou e nos incumbiu. Então é como se Deus tivesse nos chamado e nos carimbado: esse é meu. E agora, como meu, ele vai fazer aquilo que eu mando. Quem aqui já assistiu o filme Até o Último Homem? Do Andrew Garfield. Bom filme, né? Conta a história real. É uma história real de um homem que decidiu servir o exército na guerra sem pegar em armas. Ele não pegou em arma durante o tempo que ele serviu. E é interessante porque ele, no meio da guerra lá, ele consegue salvar 75 homens sem pegar numa arma. E aí, o filme vale a pena assistir. Assista o filme, que mesmo dando spoiler, é tremendo. Se você não assistiu ainda, procure assistir. Até o Último Homem. E o que me chamou a atenção nesse filme é que esse homem, ele, como é baseado em fatos reais, é ainda mais impactante a história do filme. Porque ele está no alto de um monte, assim, de um morro, e ele é médico, ele está servindo como médico nas trincheiras da guerra, e ele encontra os feridos, e ele traz esses feridos até a beirada do monte, e ele desce com uma corda os feridos. E a cada ferido que ele desce, ele ora e pede: Deus, me ajuda a salvar mais um. E aí ele corre, vai lá, pega mais um, traz e desce. Deus, me ajuda a salvar mais um. E ele vai, salva mais um e volta. Ele está sem, as mãos dele já estão todas arrebentadas de tanto descer a corda. Imagina você, ele era um cara magrinho, franzino, descendo aqueles homens grandes, às vezes maiores do que ele, descendo na corda e pedindo a Deus, me ajuda a salvar mais um. O que motivava esse homem, meu irmão? Deus. Agora, o que tem motivado você e eu a evangelizar? É a mesma coisa. Deus, me ajuda a salvar mais um. Aonde estão aqueles que você tem salvado? Você tem um monte de salva-vidas. Você é um salva-vidas do Senhor. Você faz parte de um exército. Você foi convocado para um exército. E agora, nesse exército, você tem a obrigação de salvar pessoas. Mas você está se preocupando com negócios dessa vida. Eu e você estamos muito preocupados com as coisas dessa vida e não estamos olhando para as pessoas que estão morrendo do nosso lado, que estão feridas do nosso lado, e nós não estamos salvando elas. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor mudar a nossa mente. Amém? Então todos nós devemos pregar. Agora, outra coisa que às vezes a gente pensa que a gente não consegue evangelizar, como eu já falei, é o que pregar. O que você vai pregar para alguém? Jesus te ama. Beleza, isso já usei essa estratégia uma vez no mercado e fez diferença. Eu consegui puxar assunto, eu consegui orar com uma pessoa porque eu falei para ela que Jesus amava ela. Mas não é só isso. O evangelho, ele tem uma mensagem. Amém? O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é
A boa o quê? Notícia. É uma boa notícia. É você notificar alguém, você contar para alguém algo que aconteceu e que faz toda a diferença, que transforma vidas, que muda histórias, porque já aconteceu, é um fato que aconteceu e ninguém mais pode mudar. Amém? Então você vai contar uma notícia. Agora essa notícia, ela é completa. Qual que é a notícia? Então vamos lá. Jesus, o quê? Morreu pelos nossos pecados. Que mais? Quais são os pecados que mataram Jesus? Todos os nossos pecados. Você já mentiu alguma vez? Quem aqui já mentiu? Levanta a mão. Todos nós já mentimos. A mentira, ela é um pecado. E Jesus morreu por causa da nossa mentira. Todos os pecados, mentira, que mais? Roubo, fofoca, olhar impuro, e por aí vai. Tem uma lista gigantesca em Gálatas 5. Maledicência, divisões, facções, tudo isso, intriga, né? Fofoca, já falei, mas partidarismo, tudo isso é pecado. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Que mais? Ele não ficou morto, graças a Deus por isso. Ele ressuscitou com corpo. Então Jesus, ele ressuscitou em carne. Ele falou para os discípulos, depois que ele ressuscitou: vem aqui, pega no meu corpo, apalpa. O apóstolo João, quando ele escreve a carta dele, ele fala: aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos a respeito do verbo da vida. Ou seja, eles abraçaram Jesus depois de ressurreto, porque Jesus ressuscitou em carne. Isso é importante, porque muita gente fala que o corpo é mau, e por isso Deus não podia ter corpo. Jesus nunca veio em corpo. Existem heresias que falam isso, mas não, Jesus veio em corpo, morreu em corpo e ressuscitou em corpo. Amém? Então Jesus está vivo. O Salmo 16, versículo 10, fala que o corpo do Senhor não viria corrupção. O corpo do Messias não veria corrupção. Isso quer dizer que Jesus ressuscitou, ele não ficou morto. Amém? Além disso, ele vai voltar. Essa é a mensagem completa? Sim ou não? Quase. Porque ele vai voltar para fazer algo. O que Jesus vai voltar para fazer? Julgar. Ele vai voltar para julgar as pessoas. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras, certo? Ele ressuscitou, como dizem as Escrituras. Ele vai voltar para nos buscar, mas ele também vai julgar. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia para esse julgamento. Então essa é a mensagem que eu e você devemos anunciar. Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos nós pecamos. Todos pecaram. As pessoas que estão lá fora pecaram. As pessoas que não conhecem Jesus, que estão indo para o inferno, agora elas pecaram. Nós pecamos. Todos pecaram. Mas Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Os nossos e os das pessoas que estão lá fora. Então por isso nós devemos anunciar a mensagem, porque elas estão lá fora, perdidas no pecado, sem enxergar nada diante dos olhos, às vezes presa, como a gente cantou aqui, liberto eu fui de uma prisão. Quantos aqui se sentiam presos quando estavam antes de conhecer Jesus? Olha para trás, irmão, vê da onde que Jesus te tirou. Vê do lamaçal que Jesus te tirou, da podridão que Jesus te tirou, que Jesus me tirou. Ah, mas a minha vida não era tão ruim, é porque você não tinha noção do mundo espiritual, porque você estava preso. Eu e você estávamos presos, mortos no pecado. Não importa quão bonitinho você fosse, ou você seja, todos nós pecamos. E o pecado, o nosso pecado, matou Jesus na cruz. Você tem noção disso? Alguém morreu para que você pudesse ter vida. Não foi qualquer coisa que aconteceu, mas foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz.
para que nós pudéssemos ter vida. Então a mensagem ela tem que ser completa. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou, subiu ao céu, Ele está sentado à direita de Deus, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai buscar a igreja, mas Ele também vai julgar. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Atos 17, 29. E já que somos filho dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, quem? Quantas? Onde? Quantas mesmo? Todas. Todas as pessoas façam o quê? Em todos os lugares, aqui, lá fora, em São Carlos, em outras cidades, no estado de São Paulo, em todos os lugares, façam o quê? Se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. O fato de Jesus ter sido ressuscitado marcou um dia, e determinou quem é o juiz. Quem é o juiz que vai julgar, meu irmão? Não é o seu achismo, nem o meu achismo, mas é um único, Jesus. E é por isso que a gente fala, e a gente insiste em falar, que se nós não nos tornarmos parecidos com Jesus, nós estamos construindo coisas vãs. Nós ouvimos domingo passado, que os nossos atos devem ser revestidos de ouro. Por quê? Porque Deus Ele está esperando de nós que as nossas obras não sejam palha, ouro, feno, que vão ser consumidos pelo fogo, mas que sejam pedras preciosas, ouro, sejam coisas bonitas aos olhos de Deus, que a nossa vida cante ao Senhor. É isso que Deus espera, porque Ele marcou um dia, e Jesus é o padrão, por isso que Ele é o juiz, porque Ele é o padrão, Ele estabeleceu o padrão. E tudo que estiver fora do padrão, não encaixa no padrão, não tem como, não existe, não vai passar. Por isso nós devemos nos esconder em Cristo. O apóstolo Paulo ele falava: eu quero ser encontrado nele. É o único lugar que vai suportar o fogo do juízo de Deus, é em Cristo. É estarmos em Cristo. Essa é a mensagem. Jesus morreu pelos nossos pecados. Você não precisa mais ser condenado pelos seus pecados. Todos os nossos pecados foram pagos. Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele está vivo. A morte não pôde deter. Aí você pensa, mas então aquilo que eu fiz de errado foi pago, porque Jesus está morto. Mas Ele vai voltar. Que bom, Ele vai voltar, então eu vou ver Jesus. Vai ver Jesus. Mas Ele vai voltar para julgar. Então, se você não estiver nele, se prepare que o juízo vai te pegar. Agora, se você estiver nele, escondido nele, andando com ele, vivendo em comunhão com ele, desfrutando do corpo dele, isso que nós acabamos de fazer é a ceia do Senhor, ou seja, é declarar que nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Nós estamos anunciando isso para as pessoas quando nós participamos da ceia. Nós estamos falando: olha, eu fui salvo, eu não presto, eu não tenho nada de bom em mim, mas Jesus me lavou, Jesus me purificou, e Jesus colocou dentro de mim algo de valor. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro, onde habita um tesouro. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Amém? Então, o que pregar? Eu prego essa mensagem. Agora, essa mensagem, ela é eficiente, ela é pesada, ela é confrontadora. Então, por isso, como eu devo pregar? Como que você deve pregar? De terno. Na praia também pode, viu? Você não vai de terno para a praia, né? A gente nem usa terno aqui, né?
muito quente. Você pode pregar como? Como que você deve pregar? Você tem alguma ideia? Como que você tem pregado? Como der? Como der. É quase, depende do que ele está querendo dizer, é isso, né? Como der, na verdade, é na dependência do Espírito Santo, é isso? Vamos lá, viu? Como der, é na dependência do Espírito Santo, irmão. Por quê? Porque vamos combinar que anunciar essa mensagem não é algo natural. Não é algo, é algo espiritual. A mensagem do Evangelho, o Evangelho é espiritual. Então, se eu e você não estivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode anunciar a mensagem, mas muitas vezes a gente não vai ter a eficácia que a gente teria se a gente estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Por quê? Veja bem, vocês lembram quando Jesus enviou os discípulos para pregar? O que ele fez? Ele separou de 2 em 2, e ele falou para eles: vão e preguem o Evangelho, anunciem o quê? Que o reino de Deus é chegado. Lembram disso? Até aqui está fácil, sim ou não? Você só tem que chegar na casa de alguém, bater na porta, entrar e falar: paz seja convosco. Se eles forem da paz, a paz de Deus vai repousar sobre eles. Se não, a paz de Deus vai voltar com você, você bate o pó da sandália do seu pé e vai embora. Nós vamos dizer que eles receberam você. E aí você senta à mesa e fala: o reino de Deus é chegado. Aí eles ficam olhando para você. Foi isso que Jesus mandou dizer? Quem lembra? O que Jesus mandou fazer? Ressuscitem os mortos. E agora? Está fácil ainda? Anunciem o Evangelho, digam que o reino de Deus é chegado. Vocês vão chegar lá e vão falar: a paz de Deus seja com vocês. Ressuscitem os mortos. Opa! Alguém aqui tem poder para ressuscitar os mortos? Você, estou perguntando você. Ninguém. Então, quem que tem poder para ressuscitar mortos? Só Deus. Ou seja, se eu não for na dependência do Espírito Santo, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou fazendo pela metade. Eu estou tentando fazer uma obra que é de Deus na força do meu braço. O que ele falou mais? Curem os enfermos. Ou seja, isso tudo são sinais miraculosos. É poder de Deus. Isso está em Mateus capítulo 10, né? Não sei se o João coloca aí. Mateus capítulo 10, eu não lembro o versículo, mas a gente vai lendo, vai seguindo aqui. Você vai ver. Curar os enfermos. Oi? Os dois. Tanto Mateus quanto Lucas tem essa... Jesus chamou os 12 discípulos e deu autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Continua. Não se dirija aos gentios e entre na cidade de nenhum samaritano. Continua, o próximo. Pode ir. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Continua. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e de graça vocês têm que dar. Você acha que a mensagem mudou? Só que agora nós não temos mais essa autoridade conosco. Nós temos a autoridade por meio do Espírito Santo conosco. Então, se nós não dependermos do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer isso. E a mensagem de Deus, ela vai ficar pela metade. Veja o que Deus está nos propondo. Aí você pensa: mas isso é Jesus falando com os discípulos. O que Paulo falou para os irmãos de Corinto? Vê aí comigo, 1 Coríntios,
no capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Agora, lembra que você falou que muitas vezes você fica com medo de pregar o evangelho? Que você se sente fraco? Quem aqui já se sentiu fraco alguma vez? Já se sentiu com medo? Já tremeu na base? Olha o que Paulo está falando aqui. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, quando a gente vai no poder do Espírito Santo, a fé, ela é colocada no lugar certo, ela é colocada no poder do Espírito Santo. Agora, quando a gente vai na nossa sabedoria, na nossa eloquência, a fé muitas vezes é colocada na pessoa, e aí se aquela pessoa não tiver comigo, eu começo a jogar a responsabilidade daquela pessoa. Eu não entendo que eu, como alguém que conheceu o Senhor Jesus, também tenho a mesma autoridade que aquela pessoa. E aí começo a chamar, não, tem aqui um demônio para expulsar, então eu vou ligar para o pastor, porque afinal de contas o pastor tem a unção. Mas a unção está sobre quem? Todo aquele que crê. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se eles pegarem alguma coisa, né, se eles pegarem uma serpente, tomarem um veneno, acontecer qualquer coisa mortífera, isso não vai causar dano a eles. Por quê? Porque estes sinais vão acompanhar eles. Eles quem? Os que creem. Então, se eu e você cremos na mensagem, estes sinais têm que acompanhar a mensagem. Aí ficou mais complicado ainda, né? Sim ou não? Mas quem que deve evangelizar? Quem deve fazer esses sinais? O Espírito Santo em nós. Qual é o nosso papel? Obedecer. Olha só que Jesus falou, em Mateus 10, no capítulo 10 mesmo, que ele envia os discípulos, no versículo 19, antes do versículo 19, ele vai falando, olha, é o seguinte, enquanto vocês estiverem indo, as pessoas vão começar a ficar furiosas com vocês, vão entregar vocês para as autoridades, vão bater em vocês, vão chicotear em vocês, vocês vão ser presos por causa do meu nome. Aí no 19 ele fala assim, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer, naquela hora lhe será dado o que dizer. Quem vai dar? O Espírito Santo. Na hora que você precisar, o Espírito Santo vai estar lá. Então, se eu e você formos, simplesmente formos, o que vai acontecer? Não sei. Pode acontecer de tudo. Você pode ter que expulsar demônio, você pode ter que curar enfermo, você pode ter que profetizar na vida de alguém, mas cara, isso eu vou te dizer que é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na tua vida, porque isso é a vida do Evangelho, é isso que é o Evangelho, esse é o poder de Deus em ação. Não é você ficar sentado na cadeira, assistindo a palavra, ouvindo alguém pregar, mas é você indo e fazendo a diferença, aonde você for, você se ousar. Assim como Paulo vencia a tremedeira, vencia o medo, vencia a fraqueza e se expunha, eu e você também temos medo, temos tremedeira, temos fraqueza, temos taquicardia,
queremos sair correndo daquela situação, mas a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente obedece. E quando a gente obedece, o que acontece? Aí Deus vai operar, meu irmão. Porque eu vou, e quando eu vou, Deus me empodera. Deus usa a minha obediência, porque eu me expus a Ele, eu simplesmente ofereci essa carne fraca, mortal, como escravo da justiça, como escravo do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado andar, que pode fazer o morto ressuscitar. Por quê? Porque Ele é poderoso. Mas eu e você temos que ir. Se nós não dependermos do Espírito Santo, e eu sei que muitas vezes, eu também já fiz isso e faço muitas vezes, eu fico orando: Deus, se o Senhor fizer, se o Senhor me der tal coisa, eu vou. Se o Senhor me der um dom de discernimento de espíritos, eu vou. Se o Senhor me der um dom de curar, eu vou. Meu irmão, você só vai saber se você tem algum dom se você for. Se chegar na hora H e você precisar fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai te capacitar. Agora, se eu não vou nem você, nós ficamos um olhando para o outro, e eu estou olhando para um, e está gostoso, não é? É gostoso, é cômodo, mas nós não podemos nos acomodar, porque nós fomos chamados com uma santa vocação. Deus nos convocou, amém? No versículo 20, Jesus continua: pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por meio de vocês. É o Espírito Santo que vai falar. Eu lembro uma vez que, eu vou contar um testemunho aqui, eu fui fazer, a Júlia fez um quadro para uma pessoa, e eu fui entregar o quadro, só entregar o quadro, mas eu decidi orar com a pessoa. E aí, quando eu orei com a pessoa, aconteceu uma coisa estranha. E aí, aquilo gerou um movimento de evangelismo. Mas por quê? Porque eu simplesmente me dispus a fazer uma coisa além do natural. Se você se dispuser a orar por alguém, deixa Deus te usar, deixa Deus agir. Não, mas eu não tenho dom de cura. Você sabe, como que você sabe? Você tem o Espírito Santo? Ixi, então tá ruim mesmo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Quem tem os dons? Quem tem os dons? Não é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele dá os dons conforme lhe apraz, conforme ele quer. Então quem tem o dom? Quantos dons o Espírito Santo tem? Todos. Então, se você tem, quem tem todos os dons, eu trabalho na Federal, na Biologia, né? E aí eu fico numa salinha lá, e volta e meia vem gente pedir para abrir pedir chave de outras portas, de outras salas e tal, e aí eu falo: olha, eu não tenho a chave das salas, mas eu tenho a chave das chaves. Eu tenho a chave que abre a sala, que tem todas as chaves. Ou seja, é a mesma coisa. Eu não tenho todos os dons, mas eu tenho o Espírito Santo que tem todos os dons. Então, se eu me expuser, se eu chegar numa hora onde a necessidade é orar por cura, o Espírito Santo, eu vou orar por cura, crendo que o Espírito Santo está ali e pode operar um milagre, conforme a vontade dele. Mas se eu não for, se você não for, não vai acontecer nada. E para quem nós devemos pregar? Para quem? Todos. Todos, inclusive você, sabia? Pregue para você mesmo. Olhe para o espelho e fale: você é filho de Deus, né? O Cirilo que fala muito isso. Fala com o espelho lá e fala como você é abençoado, profetiza na sua vida, declara o Evangelho, lembre o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser lembrado todo o tempo, que nós fomos salvos, nós fomos libertos do pecado. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Eu preciso relembrar isso constantemente. Então pregue para todos, inclusive para você mesmo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4:2,
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. E tem que pregar, meu irmão. E aonde eu vou pregar é diferente de onde você vai pregar. Eu não consigo ir aonde você vai. Eu não estou onde você está todo dia. Não é verdade? As pessoas que me conhecem não conhecem você e vice-versa. Por isso nós devemos pregar. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos, repete comigo, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, para isso, todos devem ouvir o Evangelho. Porque quando todos ouvirem o Evangelho, o fim virá. E quem quer que Jesus volte? Nós podemos acelerar a sua vinda, desde que a gente faça a nossa parte. Amém? E eu conto com você. Jesus conta conosco. Amém? Nós devemos nos aproximar das pessoas. A parábola do bom samaritano, ela mostra que o samaritano, ele se aproximou. E por se aproximar, ele viu qual era a necessidade daquela pessoa. A pregação do Evangelho é da mesma forma. Nós devemos nos aproximar, nos importar com as pessoas e perceber que elas precisam de Jesus. Agora, irmãos, tudo isso que eu falei pode só ser uma teoria. Pode ser só um monte de informação. Você pode sair daqui, um monte de informação na sua cabeça, virar as costas aqui e esquecer de tudo. E aí na segunda-feira você ainda lembra um pouquinho, mas aí na terça-feira a sua correria do dia a dia já consumiu tudo aquilo que você ouviu, e aí você já entrou na roda viva, e eu já entrei na roda viva. O que a gente pode fazer para que isso seja diferente? A gente sabe de tudo isso. A gente já está cansado de saber. Se a gente olhar, e quando a gente lê o livro de Atos, a gente lê como começou a igreja, como eram formadas as igrejas. A igreja de Filipenses, que a gente vê Paulo escrevendo a carta para Filipos, começou na beira do rio. Uma mulher que estavam lavando roupa na beira do rio, e elas ouviram a pregação de Paulo, e elas deram atenção à pregação de Paulo, depois convidaram Paulo para se hospedar na casa delas, e ali começou uma igreja. E Paulo viajou, e depois escreveu cartas, e aquela igreja prosperou, e foi, e avançou, e começou. Gente, o que eu quero dizer é que o que você tem, o que eu tenho, essas pessoas não tinham. No sentido de informação, a quantidade de informação que eu e você já temos, já foi. Só que qual que é o problema então? O problema é que a gente está só acumulando informação e a gente não está pondo em prática. Você sabe o que tem que fazer. Fala da sua história, no mínimo. Conta o que Jesus fez por você. Fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Fala que Ele ressuscitou. Fala que Ele vai voltar. Fala que vai ter um julgamento. E conta como foi o seu encontro com esse Senhor. O que Jesus está fazendo na tua vida? Será que Jesus não está fazendo nada na nossa vida? Por que a gente não tem contado para as outras pessoas? Está faltando motivação. Está faltando um fogo dentro do nosso coração. Por isso que a gente escolheu essa música, Acende o Fogo em Mim. Porque a música fala, não deixe esse amor se esfriar, não deixe o fogo morrer, não deixe a visão morrer, não deixe o fogo apagar, mas acende o fogo em mim. O profeta Jeremias, ele fala que a mensagem de Deus
na vida dele, ele não queria mais anunciar a mensagem de Deus, ele queria ficar quieto. Ele estava bravo com Deus, falou, não, eu vou parar de anunciar a mensagem de Deus. Mas quando eu penso nisso, a mensagem dentro de mim começa a queimar, e ela é como se fosse um fogo nos meus ossos, e eu não consigo ficar calado. Irmãos, nós precisamos desse fogo, nós precisamos desse desejo de anunciar a mensagem, porque muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Agora, se a gente não chama nem poucos, nós temos que chamar muitos, amém? E eu quero que agora a gente esteja orando, que você coloque a sua vida diante do Senhor, que nós possamos nos colocar diante de Deus, pedindo para o Senhor aquecer o nosso coração. Você sabe da tua vida, você sabe que você não tem evangelizado, ou que você tem evangelizado, mas você sabe que poderia ser melhor. Eu sei que poderia ser melhor comigo também. Eu sei que esses sinais acompanham. Eu já vi. A palavra de Deus é verdadeira. Mas nós nos acomodamos, irmãos. Nós estamos satisfeitos. Eu só quero que Jesus resolva os meus problemas. Eu não estou vivendo como um soldado de Cristo, como alguém que não se preocupa com essa vida, mas como alguém que se preocupa com a vida eterna, como alguém que vê além da vida, dessa vida terrena, como alguém que encontrou a pérola de grande valor, alguém que encontra motivação em Cristo. Há alguma motivação em Cristo? Existe motivação em Cristo. O fato de Jesus ter vindo e morrido por nós, se não, isso não nos motiva, tem alguma coisa errada com a gente. A mensagem é a mesma. A palavra de Deus, nós temos acesso a ela inteirinha, toda ela. Está faltando alguma coisa dentro de nós. Está faltando um fogo queimado dentro de nós, e a gente parar de olhar para a gente mesmo, parar de olhar para as nossas questões, para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso conforto. Nós temos que olhar para Cristo. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor agora, irmãos. Vamos orar, vamos clamar, vamos rasgar o nosso coração, e não as nossas vestes, mas realmente pedir para o Senhor mudar a nossa mente, flipar o nosso cérebro, sei lá, nos dar um reset. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à prática das primeiras obras, eu quero me apaixonar de novo por Jesus, eu quero queimar pelo Senhor, jejuar mais, orar mais, buscar mais a face dEle, fazer músicas para o Senhor, falar do amor de Deus para as pessoas, se importar com aqueles que estão indo para o inferno, amar as pessoas sem esperar algo em troca, e não pensar na minha felicidade. Eu tenho que ser feliz. Quem falou isso para você, irmão? É mentira do capeta. A felicidade já veio, e é Jesus Cristo. A gente não tem noção do peso da glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Nada nessa vida se compara. Paulo chega a escrever e falar da nossa leve e momentânea tribulação. O homem que foi chicoteado 300 vezes, foi apedrejado, dado como morto, que vivia pelo Evangelho. Outro dia eu estava ouvindo um podcast e o cara estava falando que cada carta que Paulo escrevia custava aproximadamente 15 mil reais, 20 mil reais, cada carta que ele escrevia. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. O pergaminho era caro, a tinta era cara, entregar as cartas eram caras, mas esse homem entendeu que ele tinha que viver por algo maior. Ele entendeu que a vida dele não era aqui. É isso que a gente precisa, irmãos. E é a oração. A oração é que vai aquecer o nosso coração. A oração é que vai mostrar para a gente
que nós estamos olhando para o lugar errado. Fique de pé no seu lugar. E coloque a sua vida diante de Deus. Peça para o Senhor mais dons. Peça para o Senhor ousadia. Mas fala assim: Senhor, eu vou. Mas enquanto eu vou, eu quero ver essa palavra se cumprindo na minha vida. Porque o Senhor falou que estes sinais seguiriam aos que crescem. Seguiriam, esses sinais iriam atrás. Então isso quer dizer que eu tenho que ir, que os sinais vão me seguir, vão me alcançar. Mas se eu não for, Senhor, eu não vou ver nada. Senhor, me dá ousadia, Pai, para ir. Me dá um coração quebrantado, um coração pegando fogo pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Me dá vontade de evangelizar, Senhor. Me dá vontade, Deus, de ver as pessoas se arrependendo, de ver as pessoas conhecendo o amor de Deus. Me dá vontade de ver as pessoas sendo curadas, de ver que o Senhor é real, que o Senhor faz braço crescer, perna crescer, que o Senhor cura o cego, o surdo, que o Senhor restaura, Senhor Deus, casamentos, que o Senhor restaura relacionamentos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda. A Tua palavra é verdadeira, Pai. Nós cremos nisso, mas nós queremos ver, Pai. Nós queremos poder dizer, como o apóstolo João, aquilo que nós apalpamos a respeito do verbo da vida. Nós queremos ver o Senhor se materializando no nosso meio, por meio de curas, por meio de sinais e maravilhas. Visita o Teu povo, Pai, por favor, em nome de Jesus, incomoda-nos, Senhor. Leva-nos para o secreto, Pai. Ajuda-nos a ler mais a Tua palavra, a meditar mais na Tua palavra. Ajuda-nos a fazer tudo para a honra do Senhor. Como nós ouvimos no domingo passado, Deus, que nós devemos cobrir as nossas obras de ouro, revestir elas com ouro, para que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Tudo seja para a Tua glória. E no grande dia do Senhor nós possamos ouvir de Ti: vinde, benditos do meu Pai, porque quando eu tive sede, Você me saciou. Quando eu tive fome, Você me deu de comer. Quando eu estava nu, Você me vestiu. Quando eu estava preso, Você foi me visitar. Mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para um destes pequeninos. Senhor, ajuda-nos a olhar para o lugar certo, Pai. Ajuda-nos a crescer no evangelismo, Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço e precisamos entender a nossa missão nesse lugar, Pai. Ajuda-nos a focar nisso, Pai. Ajuda-nos a nos estimular ao amor e às boas obras, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos estratégias, Senhor Deus, de evangelismo. O Senhor é criativo, Pai. Amém, irmão? Amém, irmã? Agora eu quero que você sorria. Dá um sorriso. Porque o mesmo Deus que nos convocou, o mesmo Deus que nos chamou, é o Deus que nos capacita. É o Deus criativo. Mas a gente precisa olhar para o lugar certo. Então agora que a gente está olhando para o lugar certo, a gente vai pedir para Deus: Senhor, me dá estratégias, me dá habilidades. Eu quero ir, eu quero falar do Teu amor, mas me dá estratégias. Abra os meus olhos para os meus vizinhos, abra os meus olhos para as pessoas que trabalham comigo, me ajuda a ver as necessidades delas, me ajuda a servir, me ajuda a levar a paz, me ajuda a levar a verdade, me ajuda a levar o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que você tem tudo o que você precisa? Você tem o Espírito Santo. Amém? Você não está sozinho. Mas se você quiser fazer um evangelismo assim, não, eu quero sair na rua, quero ir no shopping, quero fazer, irmão, a gente pode combinar de ir em dois se você quiser. Fale com o seu líder, combine, vamos fazer um grupo de evangelismo, o grupo familiar de evangelismo.
Vamos na praça de skate, vamos fazer uma coisa louca, vamos pegar o grupo e vamos fazer o grupo fora da casa. Vamos fazer na rua, vamos fazer na praça, vamos fazer em algum lugar onde as pessoas vejam. Em nome de Jesus, nós temos tudo. Amém? Vamos nos estimular. Vamos nos dar ideias. E vamos fazer a diferença. Porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Amém. Pode se assentar.